falando algumas coisas com o Senhor. Sei que a pastora Vera, pastor Hélio também já deve estar sentindo um momento de oração. Nós estamos numa batalha, queridos, não se engane, mas há um prêmio nos esperando. E esse prêmio nem é nessa terra. Nessa terra nós vamos conquistar bênçãos do Senhor, mas é muito além disso. É um novo céu, é uma nova terra. Então vamos orar, vamos pedir a presença do Senhor conosco, vamos pedir que tudo que queira impedir a ação de Deus nas nossas vidas hoje seja desfeito. Eu vou, então, passar esse momento de oração para a pastora Vera, para que ela nos dirija nesse momento de oração. Vamos colocar a nossa vida na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pastora Vera, por favor. Glória a Deus, né? Então, vamos orar no Senhor, pedir o direcionamento do Senhor para esse culto, para nossas vidas, né? Que seja feita a vontade dele e não a nós. Senhor, meu Deus, eterno Deus que estás no céu, eu elevo a ti, Senhor, a minha oração nesta hora, ó Pai, pedindo para que venha, Senhor, que o Senhor venha interceder em nosso favor, em nossa vida, Senhor, tocando cada um, acalmando os corações que às vezes se encontram aflito, desesperado. Senhor Deus, toca, Senhor Deus, em cada vida, aquelas vidas que já foram ceifadas. Senhor, consola aqueles que aqui ficaram, Senhor. Senhor, e aqueles que se foram, Senhor, que sejam, Senhor, para ir para a tua glória, Senhor. Senhor Deus, aqueles que estão aqui, todos, Senhor, que estão nos ouvindo nesta hora, o pregador desta noite, Senhor, usa grandiosamente, ó Pai. Senhor, unge os hinos que serão cantados, que serão ministrados. Senhor, eu te peço, ó Pai, que a tua presença, a tua presença, o teu poder esteja, Senhor, sobre cada um de nós e que possamos, Senhor, nos alimentar nesta noite da tua palavra, nos alimentar dessa noite, Senhor, dos hinos, dos louvores, de tudo que será falado aqui, Senhor, que seja tudo pela tua honra, para a tua glória, Senhor, que nada, Senhor, que nada de nós, mas sim do teu Santo Espírito, Senhor, da tua direção, Senhor, é o que eu te peço, Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, interceda por nós, ó Pai, agora e para todos sempre, Senhor, eu te agradeço, amém. Glória a Deus. Oh, glórias a Deus, aleluias. É tempo de vitórias, meus irmãos, é tempo de batalha, mas é tempo de vitória. Eu queria te dizer que nessa noite nós temos momentos maravilhosos que ainda vamos passar na presença do Senhor, mas nós vamos adorar o nome do Senhor agora. Nós temos tido um culto bem simples em relação a muitas coisas, mas muito verdadeiro. Nós sentimos que cada vez que nós vencemos uma batalha, cada vez que nos colocamos aqui nos sábados, o Senhor tem sido exaltado. Nós temos sido ministrados, pastora Vera, pastor Wellington, né, o Wander tem estado conosco como pregador, eu também. Hoje nós vamos ter o apóstolo Jota conosco daqui a pouco. Irmãos, tudo tem sido feito assim, para a honra e glória do nome do Senhor. Então, coloque o seu coração. A Bíblia diz, e é interessante porque há uma revelação nisso muito forte. Quando a mulher samaritana faz a pergunta, olha, vocês dizem que é em Jerusalém que deve se adorar. Nós adoramos ali no monte. O interessante é que ela queria saber o local da adoração. E Jesus muda essa história, não falando do local da adoração, mas falando do que Deus está procurando. Deus não está procurando local, não é numa grande catedral, não é numa igrejinha pequena, não é o local. O que o nosso Deus tem feito
e tem buscado, e tem nos levado a entender, ele está buscando verdadeiros adoradores. Então, estou aqui, estou na minha casa. Se hoje, nesse momento, o meu coração for um coração verdadeiro para o Senhor, eu vou adorá-lo e ele vai aceitar a minha adoração. Os pastores, o Hélito, Vera e todos os outros irmãos estão cada um na sua casa. Então, é a hora em que não é o conjunto, mas sou eu, verdadeiros adoradores. E nós vamos adorar o nome do Senhor agora. O Anderson vai estar nos dirigindo no hino. E eu queria te convidar a adorar aí onde você está. Irmãos, uma verdadeira adoração move os céus. Pode ter convicção do que eu estou falando. Então, coloque o seu coração, adore aí onde você está. Deus vai te abençoar. Meu querido Anderson, nos dirige aí numa adoração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Estão me ouvindo? Que bom. Saudade de vocês. Que bom estar aqui na presença do Senhor para louvar e bendizer o nome dele. Então, eu escolhi um louvor hoje que o Wander falou comigo. E ele é simples e todos podem adorar em casa. Amém? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade se acalmar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar. E minha... Ai, gente, esqueci. Sobre as águas, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Já vai. Se o mar me submergir, parece um probleminha. Deve ter tido alguma dificuldade. Opa! Aconteceu alguma coisinha, meu irmão? Vamos passar para o pastor Wellington. E aí o irmão aí vai resolvendo. Eu tô na casa de uma amiga minha. E ela pediu para eu ver um negócio lá para ela agora. Ela não viu que eu estava louvando. Perdão, irmãos. Tá bom, meu querido. Eu vou passar aqui para o pastor Wellington. Mas que Deus te abençoe. Pastor Wellington, nos dirige agora em nome de Jesus. Graça e paz do Senhor, meus queridos. Feliz, apóstolo J, em vê-lo. Seja bem-vindo, meu querido. O Senhor é fiel, o Senhor é bom. Uma das coisas que a gente tem certeza na nossa vida,
Uma das coisas que a gente pode acreditar é na presença do Senhor conosco. Ele não nos desampara, Ele não nos deixa. E uma das promessas da palavra de Deus que o Senhor Jesus deixou para nós foi que Ele não nos deixaria um órfão e que Ele enviaria o Espírito Santo Consolador e que estaria conosco para sempre. E eu queria cantar um corinho que fala sobre o Espírito Santo. E queria que vocês cantassem comigo. Toda a igreja pode cantar junto. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ter. Espírito, enche o meu ser. Novamente. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ter. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Nós podemos confiar no Senhor. Nós podemos acreditar no Senhor, queridos. Ele é fiel. Ele não nos deixa. O Espírito Santo do Senhor estará sempre conosco, nos guiando, nos orientando, nos fazendo lembrar das coisas que Ele nos falou, nos fazendo lembrar das suas promessas, nos fortalecendo na fé, nos ensinando o caminho que a gente pode trilhar nesta vida, seja em tempo bom, tempo difícil, em todo momento. Você pode, eu posso, nós podemos confiar no Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Quero cantar mais uma canção. Vamos cantar juntos. Vamos cantar juntos. Essa canção é mais antiga. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre e perdido, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, desde que Ele estendeu sua mão para mim. Cante comigo. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que Ele
para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Como eu falei, precisamos continuar confiando no Senhor. Ele está pronto a nos receber no momento em que buscarmos a Ele por socorro. Glória a Deus. O Senhor nos abençoe, meus queridos. Oh, glórias a Deus. Aleluias. Queridos, nós que estamos aqui nesse momento, nós já fizemos a nossa primeira oração, mas nós vamos orar de novo. Eu ouvia um pastor norte-americano e ele fazia a lembrança de um reformador e ele costumava dizer o seguinte: 10 pregadores, bons pregadores, mas que não oram, só pregam, só fazem um discurso, muda muito menos a vida das pessoas do que 10 que talvez não seja tão eloquente, mas oram, clamam. Queridos, palavra, oração, busca, adoração, tem que fazer parte da nossa vida, da nossa intimidade com o Senhor. Nós estamos num tempo de distanciamento. Brasília está aí, abriu, né, totalmente o comércio, e tem sido tão difícil, e só a misericórdia do Senhor. Essa semana, a casa de 2 irmãs minhas, as minhas irmãs, todo mundo está com Covid. Deus está guardando a vida. E aí eu fiquei pensando no seguinte: as nossas vidas, elas estão de tal maneira em perigo e ao mesmo tempo não. Aí você diz, por que sim e não? Ninguém sabe quem pode piorar e quem não pode. E eu olhava, acho que foi hoje, a questão da quantidade de mortes em Brasília, e eu fiquei um pouco chocada. Eu acho que a última vez que eu tinha visto era menos de 1.000. E se a informação que eu vi hoje estava certa, está em 1.400 e alguma coisa. Eu fiquei muito chocada com isso. Nós precisamos orar. Mas, pastora, tem se orado e muito servo do Senhor tem sido recolhido. A nossa vida está na presença do Senhor. De um jeito ou de outro, nós estamos na presença do Senhor. Mas nós não podemos deixar de orar. E eu gostaria de convidar você, que está aqui conosco na sala, ou você que está nos acompanhando pelo YouTube, ou pelo Facebook, ou você que vai assistir esse culto depois. Eu gostaria de convidar você para orar. Eu tenho percebido que quando estamos orando e que a nossa família está envolvida, via de regra, nós oramos mais, oramos com mais força. E eu gostaria de convidar você agora a orar comigo, como se todo mundo que estivesse numa situação difícil fosse seu parente, fosse seu irmão, fosse sua irmã, fosse seu pai, fosse sua mãe, fosse aquele amigo, fosse o pastor Wellington, que está ali na linha de frente. Nós vamos orar, mas não vamos orar só nessa questão da pandemia. Eu gostaria também de que você colocasse a sua vida e as questões que estão apertando o teu peito nessa noite, na presença do Senhor. Os ouvidos do Senhor estão abertos à oração que nós vamos fazer aqui e agora. E nós estamos distantes uns dos outros, mas nós vamos entrar juntos.
eu gostaria que a gente pensasse um pouco num fato. Quando Israel sai, ele tem uma promessa. Promessa é uma terra que mana leite e mel. E quem já viu esse texto deve ter percebido, e mesmo quem já viu o mapa, que se Israel sai do Egito numa linha reta, ele chegaria muito mais rápido do que como ele fez, que foi contornar. E aí alguém pergunta, por que ele não foi numa linha reta e contornou? Por que Deus não permitiu ir numa linha reta? É porque se ele fosse numa linha reta e ele descobrisse que os povos que ele ia lutar eram muito maiores que eles voltavam para o Egito imediatamente. Era muito mais perto voltar. Irmãos, algumas vezes o Senhor está nos fazendo andar um pouco mais. Preste bem atenção no que eu estou falando. Ele está fazendo que a gente ande um pouco mais, porque nós precisamos ter mais intimidade com Ele. Nós precisamos ter mais experiências com Ele, antes de chegarmos àquele momento em que talvez nós vamos ter que topar com gigantes. Nós aqui na Atos temos tido essa experiência. Quantas lutas, meus irmãos, quantas batalhas que nós temos vivido, quantos gigantes têm se colocado na nossa frente. Nós vamos orar agora. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos. Quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, eu precisava dele, você precisa dele agora. Ah, oh Altíssimo, nós nos colocamos diante da tua presença. Senhor, nessa noite, para nos reunirmos, nós tivemos as nossas dificuldades, mas nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, sabendo que é a oportunidade que o Senhor tem nos dado dia após dia de vencermos gigantes, de vencermos aqueles que aparentemente são muito mais fortes que nós, mas a tua presença conosco tem sido a diferença das nossas vidas. Senhor, eu quero clamar por cada irmão da Atos. Alguns estão tão distanciados, não têm participado, não têm estado juntos nesse tempo em que nós não temos reuniões presenciais. Esses, ó Pai, esses irmãos, eu quero fazer um pedido especial para que o Senhor quebre barreiras, que o Senhor transforme vidas, que o Senhor não permita perdas, ó Pai. Senhor, eu quero também clamar por aqueles que estão conosco, estão ativos, estão numa postagem, estão numa busca. Senhor, tenha misericórdia de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Mas eu clamo também por aqueles, ó Pai, mesmo que não membros, mas são irmãos chegados, irmãos que estão conosco o tempo todo. Senhor, quebra barreiras nesta noite. Nós queremos intimidade com o Senhor. O Senhor tem nos feito andar muito mais do que talvez a gente entenda que fosse necessário. Talvez uma linha reta nós já tivéssemos chegado aonde nós sabemos que o Senhor quer nos levar. Mas o Senhor tem nos dado oportunidade em cima de oportunidade, oportunidade de correção, oportunidade de mudança, oportunidade de cura, oportunidade, Senhor, de experiências e experiências com o Senhor. Senhor, nós repreendemos agora pensamentos, desejos, intenções que não são segundo a tua vontade. Tenham elas nascido na alma de cada um de nós, tenham sido elas jogadas como erva daninha pelo inimigo, todas nós repreendemos em nome de Jesus. E nós clamamos agora pelos doentes, nós clamamos porque sobre o Senhor Jesus foi levado naquela cruz as enfermidades. Eu coloco os meus familiares, mas eu coloco o Senhor Deus,
os familiares da Rita, eu coloco, Senhor, o coração do Hernani, da família que está enlutada nesse dia. Eu coloco, Senhor, aqueles irmãos que estão nos ouvindo, estão dizendo, eu preciso de uma ação milagrosa de Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, espíritos de destruição, nós repreendemos em nome de Jesus. Vê sobre nós a tua graça e a tua misericórdia. Fala conosco nesta noite de maneira especial. Mexe com as nossas vidas. É que eu te clamo, Pai, em nome de Jesus. Eu sei, irmãos, que o Senhor tem nos ouvido. E o Senhor vai estar fazendo muito mais do que nós estamos imaginando. Estamos tão felizes, sabemos que o Silas estava ali na dúvida, graças a Deus, é só gripe, toma um bom remédio, vai sarar rapidinho. Então vamos ficar firmes na presença do Senhor. E essa noite nós convidamos, temos entendido, irmãos, tem um barulho aqui no fundo, é que eu nunca fui disso, mas Deus resolveu me colocar como criadora de cachorro e gato. Vera, que me conhece de outros carnavais, de outros tempos, sabe que é uma coisa quase impossível no passado falar uma coisa dessa. Essa que está latindo, inclusive, para quem não sabe, é a menina, que veio lá no apartamento, mas ela está ali latindo, dizendo, quero participar do culto. Mas daqui a pouco vou lá dizer para ela que ela não pode participar do culto. Mas, ó, vou voltar aqui, silenciou. Nós temos tido uma oportunidade diferenciada nesse tempo de termos conosco irmãos amados, irmãos que o Senhor tem chamado para a pregação. E nós já tivemos conosco aqui a Bispo William, e no mês passado, e esse mês eu convidei o apóstolo Jota. O apóstolo Jota está bem ali na esquina de Santa Catarina, bem aqui longinho de nós. Ele tá ali numa batalha também, e eu convidei para estar conosco. E eu disse a ele, meu irmão, aquilo que o Senhor ministrar ao seu coração, traga. Então, meu irmão, em nome de Jesus, abre o teu coração, receba a palavra, nós vamos passar a palavra para o apóstolo Jota, e que o Senhor fale conosco de maneira pessoal, que ele fale com o que eu estou precisando, o que você está precisando, e que o próprio apóstolo Jota esteja precisando. O nosso Deus, ele é fantástico. Nós temos bilhões de pessoas, mas ele nos olha individualmente, e ele nos conhece de uma maneira pessoal. Então, nessa noite, nós queremos passar a palavra ao apóstolo Jota, dizendo a ele, traga a palavra que o Senhor colocou no seu coração. Meu irmão, é só você liberar o seu microfone aí, que a palavra está contigo em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor possa estar com todos. Estão conseguindo me ouvir? Amém. Amados, nós temos vivido uns dias muito diferentes de tudo aquilo que nós já vivemos. Já vivemos o fim de um milênio, já vivemos o fim de um século, já vivemos várias crises, não temos ainda 100 anos, mas já passamos por grandes momentos difíceis. Porém, eu creio que nada do que nós já passamos até aqui foi parecido com a experiência que Deus está permitindo que nós estamos passando. Como ser humano, como igreja, como líder, como homem de Deus, como membro de igreja, como pastor, como pastoreado. Acho que são dias que têm nos levado realmente a refletir
que realmente nós estamos fazendo dentro do Evangelho, com o Evangelho, através do Evangelho. Eu busquei a Deus desde o dia que a pastora Márcia conversou com a palavra. E ontem à noite, ontem, na verdade, nós passamos o dia em reunião, eu, pastor João, pastor Alan, e foi um dia onde nós passamos em uma comunhão muito grande com Deus. À noite eu tive live, às 8 horas, a live apostólica da sexta-feira. E quando eu terminei a live, eu disse, Senhor, o que eu vou falar amanhã da tua palavra? Chegamos em casa, fomos jantar e após fui tomar banho, quando eu terminei o banho, Deus falou comigo. Eu saí do banheiro chorando. Eu cheguei na cozinha chorando, o pastor João olhou para mim meio assustado. O Jota tá maluco. Vai tomar banho e volta chorando. Mas eu voltei me alegrando na presença de Deus. E quando o Espírito Santo começa a ministrar o meu coração, o Espírito Santo começa a lembrar Cristo na cruz. E veio muito forte um pensamento. Procurei com os meus olhos e não encontrei os meus amigos antes de expirar. E hoje Deus colocou um versículo no meu coração, lá no Evangelho, segundo escreveu o amigo de Jesus, aquele que Jesus amava, lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25, que diz, perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, esposa de Cleópatra, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe perto dela, o discípulo que ele amava, disse a ela, e quando estou ali, vamos buscar aqui na Bíblia, para ver a sequência dessa palavra, o que Jesus falou para Maria, o que Jesus falou para o amigo dele, que estava ali vendo os piores momentos daquele líder, os piores momentos daquele homem que viu os seus amigos abandonarem. Depois disse ao discípulo, eis a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para a sua casa. Amado, Jesus, quando ele nasce de uma forma muito simples, muito humilde, de uma forma singela, e ele, logo após o seu nascimento, ele já se torna um fugitivo. Nasce um rei, recebe a visita de rei, ganha presente, causa um impacto gigantesco no governo, porque anunciado é que nasceu o rei dos judeus. Porém, aquele menino frágil que nasce numa manjedoura, ele, logo após o seu nascimento, ele já foge para o Egito. E ele começa a ter a sua educação junto dos seus pais, ele começa o crescimento com uma educação discreta, com uma aparição discreta em meio à sociedade. Buscavam ele para matar, o inimigo desejava destruí-lo, porque o inimigo sabia que havia nascido. Havia chegado o momento de alguém dar um basta em toda aquela autoridade que o inimigo tinha desde o princípio. E aquele menino, ele começa a estudar uma formação dentro dos ensinamentos da lei, e de repente ele
reaparece aos 12 anos de idade, um menino no meio dos homens que entendiam. Ele começa a conversar com eles com propriedade, mas ele não anuncia quem ele é. Ele não traz a público o seu ministério. Ele não traz a público o seu objetivo, ele não traz a público o seu real propósito após o nascimento. Me chama muito a atenção a forma como os pais dele, sabendo de tudo, sabendo do que ele iria realizar, sabendo do ministério que ele teria pela frente, o irmão José e a irmã Maria guardaram tudo em segredo. Olhavam para Jesus, viam aquele menino brincando, viam aquele menino sendo educado, viam aquele menino sendo instruído. E guardavam aquilo em segredo. E depois dos 12 anos, Jesus ele desaparece e ele reaparece novamente, já um homem formado, com idade. E ele começa então a se apresentar em público. João Batista prepara o caminho, João Batista começa a anunciar que ele estava chegando. E o grande ministério de Jesus, ele começa a se preparar para tornar público aquele ministério. E antes de tudo isso, o inimigo estava muito curioso para saber quem era. O inimigo estava muito curioso para descobrir quem é aquele que tinha nascido. O inimigo gostaria de saber se foi morto junto com aquelas crianças. Mas até então o inimigo não sabia que tinha escondido ele dentro da sua própria casa. E Jesus ele vai até o Rio Jordão e chega lá, João Batista o batiza. E quando João Batista o batiza, que o Espírito desce sobre ele naquela forma corpórea de uma pomba. Ali o inimigo conhece quem é. Ali o inimigo conhece quem era aquele menino que havia nascido. Ali o inimigo conhece quem era aquele menino que havia sido presenteado. Ali o inimigo conhece a sabedoria de José e a sabedoria de Maria em guardar o segredo desde o momento em que o anjo anunciou. Desde o momento em que o menino nasceu. Desde o momento em que fugiram para o Egito. Desde o momento em que retornaram para o censo. Desde o momento dos primeiros passos daquela criança. O inimigo começa a observar, mas como eu não vi que era ele para dar cabo na vida dele? Eu creio que quando o inimigo fica sabendo que Jesus era Jesus, ele tomou um susto e houve uma grande revolução no inferno. Porque aquele menino havia se escondido dentro da casa do próprio adversário. Porém, a partir do momento em que o ministério de Jesus é tornado público, o que acontece com ele? Ele sai do Rio Jordão e ele vai para o deserto para ser tentado. Ali eu começo a observar, ali eu começo a analisar a inteligência de Cristo, a inteligência de José, a inteligência de Maria, e não permitir que o inimigo soubesse do ministério de Cristo antes do momento de ele estar preparado para tentar.
Jesus vai para aquela tentação, para o deserto, 40 dias em jejum, 40 dias em oração, 40 dias em comunhão com o Abba. Ele é tentado de todas as formas. O inimigo promete para ele dar tudo, simplesmente por uma adoração. Mas ele repreende o inimigo, que mostra com muita veemência que tem conhecimento na palavra. E Jesus, com um conhecimento à altura, ele rebate, ele destrói o inimigo com a própria palavra e começa o seu ministério. Quando Jesus começa o seu ministério, ele começa de uma forma tímida, um ministério reprovado, um ministério sem perspectiva de futuro, um ministério desprezível aos olhos humanos. Jesus começa um ministério apostando em pessoas que não teriam muito a oferecer. Jesus começa um ministério apostando em homens que não poderiam tomar com grande quantidade para o ajudar. Porém, o inimigo agora descobre que aquele homem que começa um ministério desprezível é o rei. O inimigo conhecia quem era Jesus. O povo não. Os sacerdotes não. Os homens da lei não. Os escribas não. Os fariseus não. Os gentios não. Mas o inimigo sabia quem era aquele camarada que estava começando aquele ministério. O inimigo sabia o poder daquele homem. O inimigo sabia a autoridade daquele homem. O inimigo sabia a capacidade daquele homem. E o inimigo sabia o que aquele homem veio para fazer, pastora Marta. Porém, o inimigo não encontra brechas porque ele fecha as brechas para o adversário. Em sua vida 100% humana, ele fecha toda e qualquer brecha para o adversário não consegue possibilidade de atrapalhar o seu ministério. Mas dentro daquele ministério tinha homem que não tinham o preparo de Deus. Dentro daquele ministério tinha homem que não tinham a capacidade de Jesus. Dentro daquele ministério tinham homens que não tinham a autoridade de Jesus. E o inimigo então começa a trabalhar a mente. O inimigo começa a trabalhar a mente deles não para destruir o ministério de Jesus, mas para conduzir ele ao trono, para fazer com que ele ocupasse o verdadeiro lugar do rei. Tanto que nos diz a palavra que eles até já discutiam entre si que posição iam tomar quando ele assumisse. Que posição eu vou ocupar? Talvez o Judas já queria ser o secretário da Fazenda. O Lucas ia ser o ministro da Saúde. Eu não sei o que eles começaram a discutir, mas o inimigo começou a trabalhar naquele ministério, a mente daqueles homens, de uma forma onde eles conseguiram almejar algo a mais do que eles estavam vendo e ouvindo. Jesus, ele nunca chegou prometendo grandes coisas. O inimigo descobriu o poder do ministério e quem ele era. Então ele trabalhou com toda a astúcia
para destruir aqueles que faziam o ministério de Jesus acontecer. Vejam que Jesus ele não vai à procura dos homens mais letrados, dos melhores teólogos da história. Ele não vai pegar os rabinos, ele não vai pegar os doutores da lei, mas ele vai pegar um homem difícil de lidar. Talvez Pedro comece a conjecturar, olha, eu vou largar a rede, mas eu vou ser o ministro da pesca. E dentro da cabeça deles, eles começam a conjecturar grandes coisas que iriam alcançar através de um ministério de um homem. Começa o ministério dizendo que vai ser morto. Começa o ministério dizendo que vão maltratar ele. Começa o ministério dizendo que vão destruir ele. Mas a ambição que toma conta daquelas pessoas não faz com que eles venham entender o real ministério de Cristo. O ministério daquelas pessoas leva eles a acreditar que o que Jesus estava falando era algo para tirar o foco de ambição deles, porque ele ia chegar a qualquer custo ao trono, fazer o que ele fazia, os milagres que ele realizava, os enterros que ele fazia com que eles se tornassem um encontro de alegria, os velórios que se tornavam um encontro de alegria. Ele chega no cemitério e ele manda Lázaro sair, ele tem que chamar pelo nome para não abrir mais algumas sepulturas e levantar outras pessoas. E aqueles homens que estão acompanhando Jesus começam a ver ele com aquele poder, com aquela autoridade, com aquela audácia. E eles começam a conjecturar grandes coisas porque estão caminhando ao lado daquele homem. E Jesus começa a dizer para eles, olha, eu vou morrer. Olha, eu vou padecer. Olha, vão cuspir na minha cara. Olha, vão me bater, vão me algemar, vão me pendurar numa cruz. A ponto de que, com tudo que pregou e ensinou na presença dos seus discípulos, quando ele chega no momento da cruz, ele leva somente um junto com ele. Somente aquele discípulo ao qual ele amava. No pior momento da vida de Jesus, apenas um discípulo foi com ele. No melhor momento da vida de Jesus, os discípulos estavam juntos. Quando ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes que sobra, eu creio que todos os discípulos saíram por ali procurar cesto para levar o que sobrou de alimento. Mas no momento que ele vai até a cruz, no momento que ele vai à humilhação, no momento que ele desce, no momento em que é exposto à sua nudez, somente um chegou com ele. Apenas alguns poucos permanecem ali ao pé da cruz. Entre os poucos está Maria, sua mãe, e João, seu discípulo amado. Por que aqueles homens que acompanharam Jesus desde o início conheciam ele, conheciam a sua história? Por que eles fugiram? Porque uma vergonha imensa foi apresentada diante deles. Porque um medo imenso foi apresentado diante deles. Porque os seus projetos foram lançados por terra quando eles viram que o rei dos judeus estudaram na lei, aprenderam na lei, estavam na sinagoga todos os sábados, escutavam os homens da lei ler o que falou o profeta Isaías. Mas quando chega no momento de viver a plenitude da profecia do profeta messiânico,
eles olham para trás e eles não estão dispostos a ir até o fim. Não estão dispostos a pagar para ver o que vai acontecer após ele expirar. Na medida que vamos meditando sobre o abandono dos discípulos, vamos também nos perguntando quantas vezes nós abandonamos Jesus. Quantas vezes em meio à nossa caminhada, quantas vezes em meio à nossa jornada, nós abandonamos, nós deixamos, nós acompanhamos de longe. Muitas vezes no Evangelho podemos perceber que os discípulos, eles estão um pouco perdidos a respeito da missão de Jesus. Foi o que Lucas relatou lá no capítulo 18, a partir do versículo 31, onde ele diz que, de fato, ele será entregue aos gentios, escarnecido, trajado, vão cuspir na face dele, depois vão açoitar e vão os matar. E no terceiro dia ele vai ressuscitar. Lucas continua dizendo que eles não entenderam nada daquilo que ele tinha feito. E já era a terceira vez que Jesus anunciava a sua morte e a sua ressurreição. Por que eles não compreendiam? Por que eles não entendiam? Porque na ideia que tinham do Messias e da sua missão, não podia entrar uma morte tão humilhante. Porque na mente do cristão, quando ele se entrega para Cristo, ele está preparado para ser abençoado. Ele está preparado para ter todo aquele romantismo. O meu nome está sendo escrito no livro da vida. E naquele dia o Pai vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação dos séculos. Mas muitas vezes nós esquecemos de lembrar que Jesus disse: no mundo tereis. O reino do céu, ele é ganho por esforço. O reino dos céus, ele não é praticado de uma forma como um governo humano. No governo humano, nós ajudamos a eleger o camarada porque acreditamos e talvez até queremos fazer parte do governo. Mas no reino do céu, não, nós somos chamados para sofrer juntos. Para ir até a cruz, para passar pela morte, morrendo para o mundo, morrendo para tudo isso que tenta nos atrair a cada dia. Uma derrota como essa que Jesus falava, ela não se encaixava dentro da ideia que eles faziam do que era o Messias. Muitas vezes nós, homens e mulheres de Deus, quando nos sujeitamos ao ministério, nós não imaginamos o que nós vamos encontrar pela frente. Mas uma coisa eu quero dizer, pastora Márcia, uma coisa eu quero dizer para você que está nos acompanhando, pastor Wellington, os demais irmãos. Nós sabemos por que fomos chamados e estamos aqui calejados e prontos para ir até o fim. A ideia que tinham que o Messias ia instaurar um reino, ia restaurar o reino de Deus na terra, tirando Roma do poder, instaurando um novo reinado terreno. Por isso, em uma outra passagem, os discípulos discutiam quem entre eles seria mais importante no novo reino. Quem está pronto, quem está ao lado, quem está sendo escolhido para os melhores cargos. Mas Jesus continua dizendo: ei, eu vou morrer. Ei, o meu ministério vai passar por um momento difícil, o meu ministério vai passar por um momento em que todos vão saber que eu morri, que eu caí, que eu fui ao último, que eu fui ao extremo.
Só que somente aqueles que estão com uma visão terrena vão compreender assim, porque o próprio Satanás vai ver o desespero que vai acontecer a partir do momento que eu expirar. Eles não tinham entendido ainda que, apesar de todo o tempo que passaram com Jesus, que seu reino não era desse mundo. E quando vão tomando consciência de que Jesus, o Jesus que eles estão seguindo, não é aquele Messias que eles tinham na cabeça, com certeza vem um momento de crise psicológica, em que é preciso decidir: eu quero continuar com Jesus ou eu quero abandonar Jesus? Talvez quando Pedro vê tudo aquilo acontecendo, ele viu o seu ministério da pesca indo de água abaixo. Talvez quando o médico que acompanhava Jesus entre os seus discípulos viu tudo aquilo acontecendo, ele viu o seu ministério da saúde indo de água abaixo. O que me faz repensar muitas coisas que eu tinha por certas, com o exemplo de vida e de ensinamento que Jesus havia trazido. Eles começam a ver tudo andando, eles começam a ver caminhando para o caos, tudo caminhando para um fim. Mas Jesus sempre, desde o início, ele mostra que o caminho não é cheio de glórias, o caminho não é cheio de alegrias, o caminho não é cheio de momentos que nos alegram, mas no caminho há isso. É um caminho onde nós vamos ser incompreendidos, é um caminho onde nós vamos encontrar humilhação, muitas vezes. Nesse momento, os discípulos vão se dando conta de que não é fácil seguir Jesus. Nesse momento, os discípulos vão se dando conta de que não é fácil caminhar com Jesus, e que não é fácil estar com Jesus, e que não é fácil um ministério ao lado de Jesus. E acredito que por isso muitos deles voltaram para trás. Fogem, cobrem o rosto, não querem ser reconhecidos como discípulos daquele que está sendo crucificado. Aconteceu quando Jesus estava sendo preso. A Bíblia nos conta que os seus discípulos fugiram. Judas o vendeu. Pedro nega ele 3 vezes. Servir Jesus não é uma vida de romantismo. Servir Jesus é uma vida real. Encarando a dificuldade, encarando os impasses que nos acontecem todos os dias. Servir Jesus não é simplesmente a alegria de uma paixão. Servir Jesus não é simplesmente contar com a alegria de Gênesis 1, onde Jesus, naquela reunião com o Pai e com o Espírito Santo, eles conversam e dizem: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando termina o capítulo 2 de Gênesis, criando aquela bela mulher, quando chega no capítulo 3, ele já está vendo a desgraça do pecado dentro do Éden, o romantismo acabou. O momento é, amados irmãos, amada igreja do Senhor Jesus, nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na face da terra. E não é um momento para nós estarmos envolvidos somente com o romantismo, mas é o momento de nós falar a verdade e levar um evangelho que confronta o homem do pecado, um evangelho que faz nós reconhecer as nossas mazelas,
um evangelho que não traz massagem. Muitas vezes machuca, pastora Márcia. Muitas vezes, pastor Wellington, nos dói levar uma mensagem que vai confrontar o pecado. Mas nós queremos ver os nossos amados irmãos chegando no céu juntamente conosco. Quando Jesus está carregando a cruz, quem aparece para ajudar ele a carregar a cruz é um estranho. Quando Jesus está no pior momento, seus amigos não estavam ali. O caminho de Jesus continua sendo o caminho da cruz. O caminho para Jesus continua sendo o caminho da cruz. E a cruz não nos traz alegria. A cruz não nos traz prazer. A cruz nos traz confronto. A cruz nos traz verdade. E a cruz nos traz demonstração de amor. E nossa fragilidade continuaremos preferindo o caminho mais fácil. Isso continua acontecendo até nos dias de hoje. Nós temos uma dificuldade de nos comprometer e ir até o fim porque temos medo de perder. Muitas vezes temos medo de perder até a própria vida. Mas nós precisamos caminhar firmes e ir até o fim. Os olhos do Senhor procuram os justos na terra. No entanto, Jesus diz: aquele que perde a sua vida por mim, esse a encontrará. Esse é o convite de Jesus para nós nesta noite, no dia 1º de agosto de 2020. Perder a nossa vida por Ele. Perder a nossa vida para o mundo, abandonar o mundo, deixar os desejos do mundo, deixar as vontades do mundo e caminhar em uma vida de separação, de santificação. Hoje de manhã ainda eu fui questionado por uma pessoa que estava conversando bem cedo e ela olhou bem séria para mim e disse: está preparado para tudo que vai vir? Ou tu vai esperar para depois tentar subir após a vinda de Jesus? Olha, querido, eu não quero pagar para ver. Estou esperando Jesus agora. Jesus voltou para quase 100.000 pessoas no Brasil já. Uns pagaram para ver, ficaram no meio do caminho. Não é momento de nós perder tempo. O momento é de nós a cada dia mais estar grudadinho no Mestre. O momento é de a cada dia que passa, a cada momento que passa, vamos continuar trabalhando? Sim, vamos. Vamos continuar cumprindo com as nossas obrigações com este mundo? Vamos. Mas, meus amados irmãos, como fala aqui no Sul, este mundo é bananeira que já deu cacho. Não se espera mais nada dele. Pastor Wellington, não temos mais o que esperar desse mundo, a não ser a volta de Jesus para nos resgatar disso aqui. Porque não servimos mais para estar aqui. O pecado oprime, a corrupção oprime, tudo tenta nos tirar do foco, tudo tenta nos afastar do Mestre, tudo tenta nos tirar do pé da cruz, tudo tenta nos afastar da cruz, trazendo caminhos mais fáceis. Mas o convite de Jesus é: está pronto para perder a tua vida por mim? Está pronto para ir até a cruz comigo? Vamos ter a coragem de seguir um Jesus crucificado? É muito difícil.
mas é necessário. A graça de Deus que nos concede força, as forças que nos faltam para sermos fiéis a Jesus, nós encontramos através da sua graça, através da sua misericórdia. Paulo falou aos Romanos no capítulo 6, o versículo 8, se morremos com Cristo, também com ele viveremos. A minha pergunta que fica para nossa reflexão: imaginamos-nos nós hoje, vivendo há 2020 anos atrás, há 2000 e tantos anos atrás, no dia da crucificação, onde nós estaríamos? Aos pés da cruz com Cristo. Ou igual Pedro dizendo que não conhecemos ele. De que forma nós temos nos apresentado diante da cruz, chorando ao ver o seu sofrimento igual a mãe dele, ou dizendo que não conhecemos e não fizemos parte? A pergunta do Senhor nessa noite para todos nós é: está disposto a morrer junto? Está disposto a passar pela morte, a morte para o mundo, e a ressuscitar? Estamos vivendo um momento que nós nunca vivemos. Estamos vivendo um momento difícil. Talvez seria um momento de muitos pastores terem se levantado e ter repreendido, e o corona ter ido embora e não ter deixado a nação passar por isso. Mas a vontade de Jesus qual é? É que nós vamos até na cruz, vamos passar pela morte, vamos, mas vamos permanecer fiéis até a morte. Vamos passar na prova, vamos passar no dia difícil, vamos passar no luto, vamos. Mas continuamos firmes. Porque a nossa morada é mais ali. Nós estamos voltando para casa. Nossos dias aqui estão se findando. E eu posso dizer para os amados irmãos que eu já estou com saudade. Os olhos do Senhor nos procuram. Os olhos do Senhor nos contemplam. E será que os olhos do Senhor têm nos encontrado ao pé da cruz? Uma rude cruz se levantou, uma rude cruz se erigiu, como diz aquele hino mais antigo que nós lembramos, hein, pastor Wellington, no nosso tempo. Rude cruz se erigiu. Onde nós nos encontramos? Aos pés da cruz. Ou nos encontramos longe? Eu quero convidar você que está nos acompanhando nessa transmissão. Junte-se a nós que estamos ao pé da cruz. Os olhos do Senhor te contemplam, os olhos do Senhor te procuram. Junte-se àqueles que continuam ao pé da cruz. Mesmo em um momento onde não era orgulhoso estar perto de Jesus, o apóstolo Amor, ele preferiu estar ali perto de Jesus. A sua mãe preferiu estar ali aos pés da cruz. E eu convido você nessa noite para juntos nós estarmos ao pé da cruz. Juntos nós estarmos prontos para morrer com Cristo. Porque se com ele morremos, com ele também haveremos de ressuscitar.
Mas, apóstolo Jota, não é fácil morrer para o mundo. Não é fácil entrar dentro de uma arca como é a igreja. A convivência com meu irmão é difícil. Estar ao lado do meu irmão é difícil. Mas eu falava ontem à noite na live, pastora Márcia, dentro daquela arca com Noé, com a sua esposa, com as suas noras, com os seus filhos, tinha dias que era difícil, tinha dias que era cansativo, tinha dia que dava vontade de abrir a janela da arca e pular fora. Só que pular para fora da arca é suicídio. Dentro da arca está difícil, mas dentro da arca estamos com nossas vidas. Fora da arca, pular fora da arca a essa altura do campeonato é suicídio. Entre dentro da arca. Na arca nós vamos conviver com o nosso irmão, que é difícil conviver, vamos, mas nós vamos alcançar que é a vida eterna. Permanecemos dentro da arca, ao pé da cruz, que chegaremos ali na glória. Essa é a palavra, pastora Márcia, que o Senhor tem colocado no meu coração para essa noite. Permanecemos dentro da arca e aos pés da cruz, que nós chegaremos lá. E quando chegarmos lá, pastor Wellington, nós vamos olhar um para o outro e vamos dizer, valeu a pena. Estava difícil conviver com tudo aquilo dentro da arca, mas olha, valeu a pena. Que Deus abençoe, pastora Márcia. Eu devolvo a palavra para a pastora. Permanecemos dentro da arca e aos pés da cruz. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero orar, irmãos. Essa palavra vai muito de encontro ao que estávamos dizendo um pouco antes. Muitas vezes temos um olhar que poderíamos chegar bem mais rápido ao objetivo, mas o nosso Deus faz com que a gente rodeie, porque nós precisamos passar por determinadas situações. Irmãos, não é fácil. O evangelho escolhido nos dias atuais é um evangelho mais direto, mais alegre. Alguém diz, eu vou em tal lugar, lá é mais alegre, mais isso. Queridos, mas quando a gente olha para a palavra, a gente olha para a realidade não é fácil, não é fácil. Jesus levado àquela cruz não era a pessoa que os discípulos pensavam. Eles pensavam que ele ia ser rei na terra. E é tão incrível isso, apóstolo, que me faz lembrar que mesmo quando Jesus ressuscita, eu não sei se é Pedro que faz a seguinte pergunta, é nesse tempo que restaurarás a Israel? Ele ainda estava pensando na terra. Irmãos, vamos levar a nossa mente, e eu só consigo lembrar de Paulo dizendo que nós não devemos pensar no que está nessa terra, mas nós devemos pensar, eu acho que é Efésios que diz, para pensarmos o que está nos céus. E eu quero convidar você que está nos ouvindo agora, você que vai nos ouvir depois, você pode estar num momento em que você tem orado pelas questões financeiras, pelas questões amorosas, pelas questões de saúde, por tudo nessa terra. Mas eu queria te convidar a pensar que essa terra vai passar. Pode não passar agora, pode não ser o tempo que o Senhor escolheu nos chamar, mas um dia essa terra vai passar. E a pergunta que meu coração traz é: será que vale a pena trocar por um momento, por uma vida, por um evangelho que nos distancia do Senhor por uma alegria passageira?
Ou será que é mais vantajoso vivermos a realidade do Evangelho, porque nós temos em Cristo o nosso socorro bem presente na hora da angústia? Eu quero dizer que nessa terra nós passamos por todas essas dificuldades. Não é glamour, é vida, mas Ele está conosco. E eu gostaria de convidar você que está distante do Senhor. E distante não quero dizer que você abandonou a fé, não é isso. Distante é tudo nessa terra te chama atenção. Mas quando se fala dessa intimidade, desse viver com o Evangelho, não pensando nessa terra, você não está fazendo isso. Falta tempo para orar, falta tempo para buscar a palavra, falta tempo para tudo. Mas o Senhor quer que a gente se reconecte, que a gente volte. Tem sido essa a nossa palavra aqui. Lembro da pregação que a pastora Vera trouxe na semana passada. Lembro da pregação que o pastor Wellington, que o Wanda, que eu trouxemos antes. E é sempre a mesma coisa. O Senhor tem nos chamado com intimidade e com uma volta ao Evangelho. Não sei quantos anos ainda me resta aqui, nem sei se são meses, não sei se são dias nem horas, quem sabe? Mas, queridos, o que tem sido prometido para nós, a nova Canaã, fará com que todas as coisas nessa terra sejam vistas como sem valor nenhum. Ao pé da cruz. Eu preciso ir por pé da cruz. Eu não devo me esconder. Eu quero convidar você que essa palavra tocou no fundo do seu coração. Mesmo que você esteja com o rótulo de servo, de crente, cristão, evangélico, não importa. Volte e entenda. O que o Senhor tem te chamado não é para ficar um pouquinho com Ele, é para ser totalmente dele. E eu, apóstolo, enquanto o Senhor pregava, veio ao meu coração uma pergunta de Paulo, e eu vou ler agora, para nós orarmos. Romanos, capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? É a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, coronavírus. O que vai nos separar? Oh, aleluias, aleluias, vamos voltar, vamos voltar. E ele responde, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para um matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, corona, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, ou outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É dia de voltarmos. Eu quero orar com você, que talvez não está no pé da cruz há algum tempo, que talvez está aí teoricamente cristão, teoricamente crente, teoricamente buscando, mas se pegar a sua vida, e você pode fazer isso com você, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você vai reconhecer que é teoria pura, mas o Senhor tem nos chamado para a prática, para a vida. Oh, Espírito Santo, olha para nós nessa noite. Olha com misericórdia, porque somos falhos, fracos,
porque muitas vezes nos encantamos com as coisas dessa terra, estamos com tantos planos nessa terra e nos esquecemos que nós temos um alvo, que nós temos uma cidade, que nós temos um objetivo. E esse objetivo lindo é o dia em que seremos chamados pelo Senhor. Se for na morte, seremos chamados pela morte, mas pode ser no arrebatamento, seremos chamados no arrebatamento. Senhor, tenha misericórdia de nós, porque este mundo está nos enganando. Este mundo está nos enganando e nós não queremos ser enganados. E muitas vezes está nos enganando, ó Deus amado, não nos afastando de Ti, mas colocando tantas coisas no meio dessa relação, que nós não temos mais tempo, que nós não temos mais dedicação, que nós não queremos saber de cruz, nós queremos saber de amor, nós queremos saber de graça, nós queremos saber das bênçãos, dos milagres. Senhor, nos ajuda nesta noite de maneira especial. E, Senhor, coloca-nos no prumo, coloca-nos no caminho certo, naquele caminho que tem prêmio, naquele caminho que tem vitória, naquele caminho que é só tomado pela força, naquele caminho que é a vida eterna. Eu não clamo só por mim, mas eu clamo por cada irmão que está me ouvindo agora. Eu clamo por cada irmão que não está nos ouvindo, mas precisa do toque do teu poder. Em nome de Jesus, concede-nos a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Wellington, eu vi você aí com violão. Fiquei pensando, será que ele estava pensando num dos hinos aqui que o apóstolo falou? Se estávamos, vamos cantar em nome do Senhor, mas nós seguimos para o final do nosso culto. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, nela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem
cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Vamos cantar junto. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar, até por uma coroa a trocar. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluias! Glórias a Deus. Nós estamos caminhando para o final, já deixando o nosso agradecimento aqui ao apóstolo Jota, esperando que fisicamente a gente possa se encontrar brevemente. A você que está nos assistindo pelo YouTube, hoje nós fizemos essa nossa transmissão no YouTube paralelo, né? Tem o da Gráucia, mas vai estar também no nosso da igreja daqui a pouco. Eu quero avisar a você que nós estamos aqui continuando firmes, buscando a presença do Senhor. Nós temos aí esse projeto dos Salmos. Nós vamos estar disponibilizando já esses dias mais um Salmo. Agora é a irmã Vilma que vai estar fazendo esse momento do Salmo. Nós já estamos trabalhando. E eu quero dizer a você, há um tempo para tudo. Acalme o teu coração, não queira ultrapassar os tempos de Deus, porque tudo vai dar certo se andarmos nesse caminho do Senhor. Nós vamos abençoar você que está nos enxergando aí pelo YouTube, está nos assistindo pelo Facebook, mas você que está aqui na sala, permanece um pouquinho para a gente dar um tchauzinho para você em especial. E nós vamos encerrar agora nas nossas redes, só ficarmos aqui na nossa sala. Nós vimos aqui pelo YouTube, estava o Hélio, o pastor Hélio, o Ivaldo, a irmã Rita, foi o que nós conseguimos detectar aqui. Que Deus venha abençoar, e os demais, que a gente não conseguiu ver os nomes. E eu sei que Deus tem grandes coisas na nossa vida. Ao apóstolo Jota, nós sabemos que tem um projeto lindo aí, que Deus abençoe, que Deus prospere. Nós vamos fazer esse momento de oração, e aí o pastor Wellington vai dar a bênção, e aí a gente encerra nos canais e nós continuamos aqui na sala. Pai, nós te damos graça, e nós colocamos em particular a vida do teu servo ali em Santa Catarina. Senhor, o Senhor tem um propósito nas nossas vidas. E o lindo é que o Senhor tem propósitos pessoais, diferenciados para cada um de nós. E o teu servo tem ali, Senhor Deus amado, aberto o coração, tem se permitido ser ministrado, juntamente com todos os irmãos que estão com ele. E, Senhor, eu sei que há algo grande para ser feito. Nós clamamos, ó Deus, que toda e qualquer barreira que se coloque possa ir caindo em nome de Jesus. Nós pedimos a bênção sobre a casa dele, sobre a tua serva Vanessa, sobre os filhos. Senhor, que haja prosperidade nessa casa, que haja crescimento, que haja, Senhor, solidificação, ó Pai, da fé. Senhor Deus, nós queremos estar sempre em parceria, queremos sempre estar em unidade com esses irmãos. Senhor, toma as nossas vidas. Senhor, aqueles que nos acompanharam pelas redes, aqueles que vão
assistir. Em nome de Jesus, você que está doente agora, você que está sentindo mal no estômago, nos órgãos internos, em nome de Jesus, recebe cura de Deus agora. Você que está com essa questão de pressão alta, emocionalmente afetado, em nome de Jesus, que haja libertação na tua vida. Começa a dizer aí, meu irmão, começa a dizer aí, minha irmã, eu não aceito continuar angustiado, triste, decepcionado, porque o meu Senhor já levou sobre ele todas as minhas enfermidades. Começa a declarar, toma posse da tua vitória nessa noite. Não perca essa oportunidade em nome de Jesus. E em nome de Jesus, câncer, HIV, coronavírus, não importa, para o nosso Senhor, nosso Salvador, o Altíssimo, não há nada impossível. Então, haja com a tua fé agora e rejeita o mal. E em nome de Jesus, todos os espíritos perturbadores, angústia, tristeza, dores, revolta, toda amargura, sai em nome de Jesus. Que venha sobre nós a bênção do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Pastor Hélio, dai a bênção para a gente, em nome do Senhor. Amém? E os irmãos continuam conosco, pastora Vera e todos os demais, em nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua doce presença no nosso meio. Que o teu grande amor, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, que o poder, a força, a sabedoria, o conhecimento do Espírito Santo do Senhor repouse sobre toda a igreja do Senhor na face da terra e aos irmãos que estão aqui reunidos conosco ao som, à escuta desta voz, hoje e para sempre. Que todos digam amém. Amém.